Olá, Adriana Dantas. Olá, Valdete. Olá, Leda. Sejam bem-vindas. Olá, Marcileia, Luciano, Guilherme. Olá, Cecília. Boa noite. Boa noite, Lídia. Olá, Silvano. Boa noite também. Seja bem-vindo. Seu Luiz Alberto, boa noite. Maria Esther, boa noite também para você. Aninha, Adriano, Sinara, sejam todos muito bem-vindos. Maria Aparecida Moraes, boa noite. Boa noite, Alisson. Rick, Emerson, boa noite para vocês. Renata Cristiane. Olá, Reinaldo, boa noite, seja bem-vindo. Ótimo estudo para nós. Boa noite, Renata Gomes. Olá, Selma, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite. Eliana Costa, boa noite. É isso mesmo, seu Luiz, muita luz, muita paz para todos nós nesses momentos delicados que o nosso planeta tem passado. Quanto mais serenidade nós mantermos, melhor. Eliane, Ricardo, sejam bem-vindos. Shirley, seja bem-vinda. Olá, Ricardinho, um olá para você, um olá também para a Lúcia. Muita paz aí para vocês, pro lar de vocês. Olá, Adriana Varenga, boa noite. Leopoldina, boa noite. Claro, com Jesus e com essa espiritualidade maravilhosa que nos assistem. Josiane, boa noite, seja muito bem-vinda também. Obrigado. Boa noite, Fabiana Caldas. Vinícius, Andrete, boa noite, Vinícius. Boa noite, muita paz aí também para você e para toda a família. Fabiana Dove, boa noite, seja bem-vinda. Um abraço também aí para o nosso amigo Douglas e para os seus filhos. Boa noite, Luísa Nalim. Olá, Dona Edi, seu Milton, boa noite para vocês também aí. Boa noite, Eveline. Boa noite também para Roberta, para Gabi. Olá, Elaine, boa noite para você. Boa noite para toda a sua família aí. Para Amanda, para o Robson, para o filhão. Sintam-se, como se diz, abraçados e em paz. Joana Camargo, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já está na hora de nós fazermos a nossa prece, para nós iniciarmos as reflexões desta noite, neste tema tão interessante. Isso mesmo, Wagner, com certeza será. Com toda esta energia de vocês, com todas essas vibrações, tudo tende a ser maravilhoso, como sempre. E com a assistência da espiritualidade, não temos dúvidas. Boa noite, Elaine. Que nós possamos então agora, nesse instante, meus queridos companheiros, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, aproveitando essa oportunidade em que aqui estamos reunidos, procurar, acima de tudo, nesta ligação, visualizarmos nas palavras do próprio Mestre aquele feixe de varas que as pessoas, que aliás que ninguém consegue quebrar. Uma vara sozinha se quebra, duas com um pouco de esforço também, mas um feixe de varas ninguém consegue. Que nós possamos então nos colocarmos nessa condição de varas que resolveram se unir para formar este feixe e auxiliar a espiritualidade nesse processo de higienização planetária, começando a higienizar primeiramente o nosso próprio pensamento, higienizando o nosso ambiente doméstico, alterando as vibrações que nos envolvem, para que nós possamos contribuir para a alteração da vibração deste planeta maravilhoso onde estamos inseridos e que precisa e muito das nossas preces, da nossa oração, da nossa sintonia, da nossa harmonia e principalmente da nossa conexão com o Criador.
para que nós possamos refletir em nós o seu desejo, a sua vontade e as suas leis, espalhando para toda a humanidade. Muita paz a todos, tanto encarnados quanto os desencarnados que nos acompanham. E como vários de vocês disseram, que este estudo maravilhoso, que esta leitura e estudo das obras de Kardec nos auxilie a fortalecer cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito, para seguirmos nessa estrada rumo à elevação e à própria perfeição. Que assim seja. Muita paz, muita luz, e é isso aí, vamos todos juntos nessa estrada, caminhando com Jesus para atingirmos esses objetivos. Boa noite também para o nosso querido companheiro José. Boa noite aqui, Paulo Iter. Olá, Elisa Sayonara, boa noite. Boa noite também para Daí, boa noite, Anitta e Clarindo. Sejam todos bem-vindos. E, porventura, aqueles que eu não cumprimentei, Vânia Assunção, boa noite Cido, Ana Cristina, boa noite Michele, Gabriel, aqueles que eu não cumprimentei, se sintam, por favor, abraçados, se sintam acolhidos e que possamos juntos neste trabalho, nesta união e reunião, vibrarmos em uníssono, junto com a própria espiritualidade. Gente, nós estamos aqui hoje, dia de quinta-feira, é dia de nós continuarmos na sequência da nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Este primeiro livro codificado por Kardec, um livro formado por perguntas e respostas. E especificamente na noite de hoje, nós vamos falar das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Boa noite, Amanda. Boa noite também, Marinha. Sejam bem-vindos. O título deste trecho fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, não nos esquecendo que quando Kardec vai mencionar espíritos, ele está se referindo aos seres desencarnados. Porque quando ele quer se referir aos espíritos que estão encarnados, ele chama de alma. Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. E quando ele fala em espíritos, aí já são os desencarnados. Então, às vezes, assim, em algumas dessas perguntas, a gente tem que ficar atento, exatamente para nós identificarmos as respostas. Boa noite, Dona Luzia, seja bem-vinda também. Então, Kardec vai começar nessa questão 237 a perguntar exatamente o seguinte: ora, os espíritos, ou seja, quando nós saímos daqui e chegamos na pátria espiritual, nós, lá no mundo espiritual, a gente conserva as percepções que nós temos aqui também no nosso planeta? Veja a pergunta: quando a gente vai para lá, a gente conserva as mesmas percepções que nós temos aqui? A pergunta, com certeza, é interessante. Boa noite, Adriana, boa noite, Maê, boa noite, Flávio, também sejam bem-vindos. E aqui até eu gostaria de tirar uma dúvida, depois você me responde. Eu estou falando Jocana, que é o que está escrito, mas é Jossanã o nome? Se for, depois você me fala, que aí eu já corrijo todas as vezes que eu falar, viu? Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Gente, então, Kardec pergunta isso para a espiritualidade. Olha, vocês chegam aí, vocês mantêm essas percepções que vocês têm aqui, quando encarnados? Boa noite, Sr. Antônio e Isabela, sejam bem-vindos. E a resposta é sim. Sim, nós mantemos as percepções. Aliás, nós espíritos não mantemos apenas e tão somente as percepções que vocês mantêm aí. Nós mantemos as percepções, mas nós as temos ampliadas. Por quê? Porque o corpo físico, ele limita estas percepções e sensações do espírito. O espírito, quando está num corpo de carne, ele mantém limites que o corpo físico lhe proporciona. Então, quando a gente chega no mundo do espírito, aí amplia-se as nossas percepções. Gente, eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir. Por quê? Porque nós já fomos questionados, inclusive, por pessoas, aqui mesmo em São Sebastião do Paraíso, em reuniões que envolvem a psicografia, e aí tem pessoas que falam assim: ah, mas o meu filho não escreveria desse jeito. Nós tivemos, inclusive, lá nos livros, né, do Chico, até mesmo
no filme tem um trechinho que relata isso, a mãe chega e fala, não, meu filho não fez isso, meu filho não escreve desse jeito. Então, a espiritualidade já está respondendo, olha, quando a gente se desembaraça do corpo físico, nós ampliamos as nossas percepções, nós ampliamos a nossa capacidade. Então, este capítulo aqui, esse trecho, ele vai explicar exatamente isso. Então, tudo no plano espiritual se amplia. Por quê? Porque a carne limita. Limita, inclusive depois quando a gente for falar, e nós já falamos um pouco aqui dos sonhos, por que quando a gente vem, quando a gente retorna para o corpo físico, quando a gente acorda de manhã, nós não temos as mesmas percepções? Porque o espírito desembaraçado do corpo tem ampliado as suas percepções. Então a gente não vai trazer do mesmo jeitinho que aconteceu, do mesmo jeito que nós vimos, as mesmas informações que nós recebemos, nós não vamos conseguir trazer para o corpo. Por quê? Porque o corpo ele representa um limite. Tá? É como se, imaginem só, nós estamos em um determinado lugar, nós estamos aqui no mundo, e de repente todos nós temos as nossas coisas, os nossos bens. Aí de repente você é preso, vão te levar preso para uma cadeia. O que você vai levar lá para dentro da cadeia? O que você vai levar para dentro da prisão? Você não vai levar nada daquilo que você tem. Tudo vai ficar na sua casa. Vai ficar o seu carro, sua bicicleta, vai ficar a sua roupa. Você não leva para dentro da cadeia. É mais ou menos assim. Eu estou usando cadeia por quê? Porque o corpo representa sim uma prisão para o espírito. Não aquela prisão nesse sentido pejorativo, não. Mas é uma prisão onde nós estamos principalmente limitados nestas percepções, colocando à prova os nossos conhecimentos. Colocando à prova tudo aquilo que nós aprendemos e, sobretudo, aquilo que nós prometemos para nós mesmos que iríamos melhorar. Então, o corpo, ele infelizmente faz isso, ele aprisiona a nossa consciência. E quando a gente se desembaraça, nós expandimos a nossa consciência. Por isso que os espíritos responderam para Kardec exatamente dessa forma. Ora, sim, nós conservamos as percepções daí, mas nós ampliamos ainda mais este campo, porque nós não temos os limites da matéria. Boa noite, Joana. Boa noite, Helena. Sejam bem-vindos. Essa, Luiz, para ele se aperfeiçoar o seu conhecimento. Sabe aquela coisa assim que, olha, quando você está aqui preso, tudo aquilo que você aprendeu, que você tem oportunidade de praticar, é como se você praticasse de olhos fechados, tá? Então, você vai adquirindo aquela prática e daí, se de olho fechado, você já consegue fazer tudo. Isso é que pressupõe a evolução, a elevação do espírito. Opa, lá dentro do corpo eu posso fazer de olho fechado. E aí eu vou estar o quê? Não somente assimilando, mas realmente apreendendo esses ensinamentos. Ok? Então, beleza. Essa é a questão 237, quando Kardec pergunta. E ele segue perguntando. Então, peraí. São ilimitadas as percepções e o conhecimento dos espíritos? Ou seja, não tem limites? Tá? Elaine, a gente já vai respondendo essas questões aqui com essas perguntas. Se de tudo no final ficar ainda alguma dúvida, você me fala. Mas por quê? Porque essa pergunta sua, Kardec foi fazendo também sobre essas lembranças. E aí a gente vai chegar lá. Então, a outra, 238, ele vai dizer o seguinte: então são ilimitadas essas percepções? Opa, não. A espiritualidade responde, não são ilimitadas. Por quê? Porque há o limite da nossa evolução. Há o limite do nosso conhecimento. Eu não posso ter uma percepção de algo, por exemplo, que eu nunca vi, que eu nunca senti. É como se você falasse assim, olha, qual é o gosto daquele alimento que você nunca comeu? Como é que você vai saber? Se você nunca comeu, você não vai ter parâmetros comparativos para dizer qual é o gosto. Se é um gosto adocicado, se é azedo, se é amargo, se é... Então, nós não sabemos.
Então a espiritualidade responde para Kardec, não são ilimitadas. Por quê? Nós vamos esbarrar na nossa evolução, em tudo aquilo que nós aprendemos. E aí sim, quanto mais a gente evolui, mais conhecimentos nós vamos tendo, mais percepções também. E aí ele ainda fala, os espíritos superiores sabem muito. Os inferiores, eles sabem tudo aquilo que eles aprenderam. Inclusive, eles vão dizer, os espíritos inferiores não sabem muito mais do que vocês, espíritos encarnados, sabem. Limite do conhecimento, limite da evolução, daquilo que aprenderam. Então, quanto mais avançado e evoluído você é, mais informações, mais conhecimentos, mais percepções você vai ter. Por quê? Porque você já passou por várias experiências, tá? Na sequência, Kardec já vai perguntar, peraí, os espíritos conhecem, por exemplo, o princípio das coisas? Olha aqui, olha onde que Kardec foi. Olha, você falou que o conhecimento não é ilimitado, é de acordo com a evolução. Mas espera aí, o princípio das coisas, os espíritos sabem? E a resposta, gente, foi a mesma. Espera aí, quanto mais evoluído você é, mais informações você consegue acessar. Quanto menos evoluído, menos informações. Então, o princípio das coisas, eles cabem apenas e tão somente àqueles espíritos que estão numa ordem superior. Por quê? Porque eles conseguem acessar na sua própria memória estas informações. Os espíritos inferiores, eles se encontram limitados, sobretudo pelo seu desejo, pela sua vontade, pelos conhecimentos e principalmente pelas suas necessidades. Ora, qual seria a necessidade para mim de saber o princípio das coisas lá atrás? Hoje, talvez nenhuma. Por que eu queria saber o princípio das coisas? Eu preciso saber agora tudo o que, pelo menos, está entravando ou obstaculizando o meu crescimento. É isso que eu preciso saber. A necessidade que eu tenho hoje é isso. O que está me impedindo de evoluir mais? O que está me impedindo de crescer mais? Aí, como a Elaine colocou, quais são os vícios que eu tenho que está atrapalhando o meu progresso? Essas são as minhas necessidades. Então, eu não tenho hoje necessidade de saber o princípio das coisas. Eu tenho necessidade de saber o que está me atrapalhando a eu acessar todas as informações. Então, os espíritos conhecem o princípio das coisas? Não. De acordo com a sua evolução, é que ele vai eliminando os obstáculos, adquirindo conhecimento, e aí sim, ele vai ter acesso ao princípio das coisas acima de tudo. Assim como a sequência da própria existência, que é uma outra pergunta, da própria vida, né? Que é uma outra pergunta que Kardec vai fazer, mas vamos devagar, não atropelemos. Depois, na questão 240, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, olha, os espíritos compreendem o tempo como nós? Gente, Kardec iniciou esse processo de codificação da doutrina espírita por volta de 1855, 1856, lançando o Livro dos Espíritos em 1857. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós tivemos cientistas, e sobretudo Einstein, que lançou para nós a teoria da relatividade no século passado. Depois de 1900 que ele lançou para nós a teoria da relatividade. E a gente já falou aqui, o que seria essa teoria da relatividade? Nada mais, nada menos assim, de uma forma muito vulgar, mostrando para nós que tudo é relativo, sobretudo da posição onde nós estamos. E aí nós podemos acrescentar com este estudo da espiritualidade em relação à nossa posição dentro de um corpo de carne e fora de um corpo de carne. Então, Kardec pergunta, o tempo para os espíritos é a mesma coisa? Não,
Por quê? Porque o tempo aqui num corpo de carne, ele é relativo às necessidades da própria matéria. Por isso que eu digo para vocês, prestem atenção, nós vamos chegar, não sei se hoje ou na próxima quinta, na questão 254, e aí a gente vai ver, inclusive, a questão do repouso e do descanso, como é que ela é necessária para nós, principalmente no que diz respeito ao tempo. Então, o tempo para nós encarnados, ele não tem o mesmo significado do tempo para os espíritos. Por quê? Porque os espíritos não possuem esta limitação, eles não estão presos ao tempo, eles não estão presos ao relógio como nós estamos. Tá? As sensações, as percepções deles são diferentes. Vocês se lembram quando a gente estuda nas terças-feiras o livro O Céu e o Inferno? Muitos espíritos falam, olha, eu sei que o meu sofrimento vai acabar, mas eu não sei quando. Por quê? Porque não tem como eles quantificar ou limitar. Ah, vai acabar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Por quê? Porque o tempo para o espírito ele é diferente. Assim como, gente, o próprio espaço. O próprio espaço, Edson? Sim, o próprio espaço também é uma medida física. E é lógico, por que ela é relativa? Porque ela vai depender exatamente do ponto de vista ou de onde eu estou observando. Ora, se você estiver aqui caminhando numa estrada, tá? E aí você vai percebendo os altos e baixos dessa estrada, os buracos, as pedras. Então, qual que é a impressão que você tem deste espaço? Ó, é um caminho difícil, é um caminho tortuoso, tá? Agora é o seguinte, imagine você em cima de uma montanha e olhando lá para baixo aquela estrada. Qual é a percepção que você vai ter? Você vai conseguir enxergar os buracos, os obstáculos, as pedras? Não. Lá do alto, você vai enxergar um caminho. Então, esta noção também de espaço, ela é relativa. Tudo vai depender do ponto onde eu me encontrar. Se eu estiver aqui, por exemplo, no planeta Terra, aterrissado, junto aqui com todas as outras pessoas, submetidos às leis, por exemplo, da gravidade, o tempo para mim, gente, vai passar de um jeito. Se eu resolvo e faço uma viagem espacial, vamos supor que eu estou aqui fazendo um cálculo de 10 anos. 10 anos para quem está aqui e 10 anos para quem está viajando no espaço e volta. A percepção de tempo deles vai ser totalmente diferente. Aquele que está no espaço vai chegar aqui e vai falar, poxa, não mudou quase... eu não mudei nada. Eu chego aqui e falo, nossa, mas quanta coisa mudou. De novo, porque é relativo. Então isso é que a espiritualidade respondeu para Kardec. Nós não compreendemos o tempo como vocês. Espíritos podem estar em determinadas regiões ou principalmente vinculados a determinados sofrimentos, e aqueles sofrimentos para eles vão ter um significado diferente. Às vezes pode parecer, tá? E isso a espiritualidade até coloca. Os séculos possuem duração distinta entre os dois mundos. A gente vai continuar, a espiritualidade vai responder outras perguntas de Kardec que vai nos ajudar a entender por que os séculos têm duração distinta. Gente, quem teve já a oportunidade, é só a título de exemplificação. Quem teve a oportunidade de participar de reuniões desobsessivas ou de doutrinação, às vezes você conversa com espíritos que estão há mais de séculos ou há décadas em processos obsessivos e o presente dele está tão vivo que ele não percebe que já passou 30, 40, 50, 100 anos. Para ele aquilo aconteceu ontem. E o espírito, aspas, vítima, já reencarnou, já está numa outra e de repente o espírito, não, isso aqui aconteceu ontem. Por quê? Porque essa percepção de tempo, ela é diferente para os espíritos. Então,
Então, olha para vocês verem como que Kardec foi muito perspicaz nas suas perguntas e como que a espiritualidade vai respondendo, nos esclarecendo, principalmente, porque a doutrina espírita, gente, nada mais é do que essas revelações que os espíritos nos trouxeram, coisas que a gente não tinha e nem fazia ideia, eles estão nos mostrando. Por isso que nós estamos aqui tentando entender um pouquinho disso para nos ajudar. Lógico, agora a modificarmos determinadas coisas e também quando nós retornarmos à pátria espiritual. Tá? Boa noite, Adriano, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Cecília Souza. Então, assim funciona. Vamos obter essas informações, essas próprias percepções, e vejam, nós que estamos encarnados, porque os desencarnados que nos acompanham vão saber muito bem o que nós estamos falando. Agora, nós encarnados, como é que a gente vai saber se isso é verdade? Se aquilo que a espiritualidade está respondendo para Kardec é verdade? Aí eu vou dizer para vocês, basta vocês começarem a prestar mais atenção nos seus sonhos. Prestem atenção nos seus sonhos. E aí vocês vão tirar essa noção do que nós estamos falando. Gente, quantas pessoas aqui já não tiveram oportunidade de sonhar? E em seus sonhos, numa noite de 8 horas no máximo de sono, você consegue nascer, você consegue crescer, você consegue viver, casar e se bobear, você já até desencarna. Tudo em 8 horas. Aí vai, pô, mas como que isso aconteceu? De novo, a questão do tempo, ela é relativa. A Joana ainda coloca aqui um outro exemplo. Quando estamos hipnotizados, isso também acontece. Por quê? Porque a gente perde a noção. Não é que a gente perde a noção, né, Joana? É que a percepção, ela é diferente do espírito, ou para o espírito fora do corpo, e o espírito dentro do corpo. Beleza. Depois, na sequência, na questão 242, é isso mesmo, Wagner. Essa confusão é algo normal e natural. Depois, na questão 242, Kardec vai perguntar se os espíritos têm conhecimento do passado e se também o conhecimento do passado ele é ilimitado. Então, olha, peraí, o tempo ele é diferente. O espaço também diferente. Mas espera aí, e o passado? Quando você chega aí, você tem um conhecimento amplo do passado? E esse conhecimento, ele é ilimitado? Bom, a gente já viu, inclusive na resposta anterior, que essa questão dos limites está relacionada com a nossa evolução. E a nossa evolução, sobretudo, ela traz consigo as necessidades. Se não tem aquela necessidade do espírito saber o princípio das coisas, aliás, ele nem vai ter condições, porque ele vai estar preso num passado que para ele ainda será presente. Veja o exemplo que eu citei agora há pouco, de um processo obsessivo e que para o espírito desencarnado, que não percebeu que aquela outra criatura já desencarnou, encarnou novamente e com isso passaram-se às vezes séculos. A percepção dele é que os fatos aconteceram ontem. Por quê? Porque está vivo na sua memória. E é o que a espiritualidade responde para Kardec. Ora, o passado, para muitos espíritos, ele nem existe. Por quê? Porque ele nada mais é do que o presente. A sensação e a percepção dele é que aquilo está acontecendo agora, naquele momento. Não é que aquilo aconteceu há muito tempo atrás. De novo, por quê? Por conta dessa relatividade. E aí eu gosto muito do Augusto Cury, que traz muitos conhecimentos, sobretudo no campo da memória, e que ele também fala isso, gente. Nós registramos na nossa memória os fatos. Só que os fatos que nós registramos não são fatos pura e exclusivamente, como às vezes a gente assiste um filme. Não. Nós registramos o fato com uma dose de emoção. Então, a depender da emoção que nós estamos sentindo, aquele fato vai ficar registrado na nossa memória de tal forma que todas as vezes que eu lembrar dele, eu vou experimentar as mesmas sensações. E
experimentando as sensações, aquilo para mim será como se fosse presente. Por quê? Porque essas sensações, essas emoções é que serão a matéria-prima que vai ser enviada para o meu cérebro, para que o meu cérebro produza as energias que o meu corpo precisa. Então, aquilo que eu acho que é passado, ele será presente. Por quê? Porque aquilo está alimentando o meu corpo todo daquelas energias. Então, eu não vou entender que aquilo é coisa que já passou. Não, o meu cérebro, ele não registra isso. Ele vai registrar apenas e tão somente a emoção que eu estou sentindo, porque o meu cérebro vai produzir as energias que ele precisa a partir dessas emoções. Então, é como se eu estivesse revivendo aquela história. E aquilo para mim não é passado, aquilo para mim é presente. E quantas pessoas não experimentam, inclusive, a própria angústia que sentiu lá atrás, que sentiu naquela época? Às vezes fatos que já passaram 10, 15, 20 anos, e você lembra, você sente aquela angústia, você sente a dor, você sente a mágoa. E isso vai falar para você que isso é passado? Não, você está sentindo ali aquele momento. Tá? Então, como o tempo é uma questão relativa, quando eu falo de passado, do mesmo jeito. E a questão dos limites, como nós falamos, também estão relacionadas com a perfeição. E essa perfeição está vinculada às nossas necessidades. Qual é a necessidade que eu tenho agora? É de eliminar os obstáculos que me impedem ao crescimento, que me impede aperfeiçoar, que me impede evoluir. Então, eu vou me limitar a eles. A minha memória vai me lançar até este ponto e eu não vou ter acesso a informações anteriores. Então, não será ilimitado o conhecimento do passado e muito menos o princípio das coisas. Ok? Tá, Kardec pergunta do passado. E aí não poderia faltar a pergunta sobre o futuro. E o futuro, os espíritos conhecem? Pergunta Kardec. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Os espíritos conhecem o futuro? E a resposta foi idêntica, assim como acontece com o passado. Vamos estar sempre limitados pelo nosso crescimento espiritual e moral. Vamos estar limitados pela nossa evolução. Mas, com relação ao futuro, nós, ou os espíritos comuns, não têm acesso mais do que aquilo que lhes é revelado. Agora, os espíritos superiores, respondem a espiritualidade para Kardec, que estão mais próximos e mais conectados com Deus, eles conseguem avançar o seu olhar mais adiante. Como é que é o nome disso que a gente também está trabalhando lá no livro A Gênese, nos milagres e as predições segundo o Espiritismo? A tal da dupla vista, né? Que a gente falava que Jesus possuía. É mais ou menos isso que a espiritualidade respondeu para Kardec. Quanto mais conectado você está com o Criador, mais chance você tem de enxergar o caminho lá na frente, olhar para o caminho lá na frente. Você não fica limitado pelas suas necessidades. Você não fica limitado pelos seus obstáculos. Você enxerga além, até mesmo porque quanto mais evoluído, praticamente obstáculos não existem para você. Então, essa questão do futuro, tá? Está relacionado com a evolução e com essa sua capacidade. Mas aí Kardec vai desdobrando ali esses questionamentos. E peraí, e as informações que os espíritos recebem do futuro? É Deus que lhes passa? Ou são os próprios espíritos que vão repassando essas informações para nós? Por quê? Porque na questão seguinte, Kardec já vai perguntar, os espíritos veem a Deus? Ora, a gente sabe que para você ter essa conexão ampla e ver Deus, o caminho é muito longo. O caminho é tão longo que ele já foi escrito pelo próprio Cristo. Lembram das bem-aventuranças?
Quem serão aqueles que verão a Deus? A gente pode até fazer escala. Serão aqueles pobres de espírito? Não. Aqueles estão no início da sua evolução. Serão aqueles, por exemplo, que choram? Não. Aqueles que estão no início do próprio despertamento. Serão aqueles mansos? Também não. Ainda não. Por quê? Porque ele está recém-saído, ou ele está se refazendo daquele choro. Ele se tranquiliza e fica manso pelo choro, e um choro que serve como um despertar da própria alma. Beleza? Então, a Luísa já até adiantou. Não são os pobres de espírito, não são os que choram, não são os mansos. São os misericordiosos? Também não. Não, antes dos misericordiosos, né? Serão aqueles que têm fome e sede de justiça? Também não. Por quê? Porque eles ainda estão aprendendo a diferenciar a justiça humana da justiça divina. Quem tem fome de justiça vai exatamente buscar a justiça divina. Então, ele ainda não está preparado. Serão os misericordiosos? Não. Por quê? Porque os misericordiosos são aqueles que apenas e tão somente já aprenderam a conhecer a justiça divina, e são aqueles seres que conseguem ter essa misericórdia, ou seja, aqueles que conseguem avaliar a necessidade, sobretudo, do perdão, porque o perdão está relacionado com a justiça. Então veja, não são os puros, os humildes, como diz a Valdete aqui até perguntando, porque os humildes estão lá na base das bem-aventuranças. Não são os que choram, tá? Não são os mansos, não são os que têm fome e sede de justiça, não são os misericordiosos. Opa, mas nós temos 7 bem-aventuranças. 7 segundo uns, 8 segundo outros. Outros vão falar ainda em 10, não vamos entrar nesse mérito, tá? Eu prefiro ficar com as 7. Então, se não é nenhuma dessas 5, qual que é a sexta? Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tá vendo o que a Luísa colocou, o que a Daí colocou? Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Por que os puros de coração, gente? Porque no seu coração não existe mais nenhum tipo de mácula. Só esses que têm o coração puro é que verão a Deus, que não tem mais nenhum problema a resolver com os seus irmãos. Tá? Wagner, vamos além dos humildes e caridosos. É puro de coração mesmo. Sabe quando seu coração está limpo de tudo? Pois é, aí segundo Jesus, os puros de coração verão a Deus. E depois no topo das bem-aventuranças, aí depois que você é puro de coração, que você verá a Deus, você pode se transformar num pacificador. Aí está a escala evolutiva nas próprias bem-aventuranças, tá? Lógico, isso aí é uma palestra, inclusive à parte. Comungo desse posicionamento da evolução das bem-aventuranças, tá? Mas só que são assuntos muito delicados que devem ser trabalhados com um pouco mais de cuidado, tá? Nosso amigo Paulo aqui teve a oportunidade de fazer várias lives com Jorge Elahá falando sobre as bem-aventuranças, e é algo realmente muito fantástico e excelente, ótimo de nos aprofundarmos. Mas aqui no nosso estudo nós não vamos chegar lá. Então, porque a pergunta 244 do Livro dos Espíritos é se os Espíritos vêm a Deus. Então eu me senti na obrigação de trazer esse Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças, para que a gente possa fazer essa análise. Então, depois dos puros de coração, vem os pacificadores. Quem são os pacificadores? São esses Cristos como Jesus, que vai nos planetas levar a paz, pacificar a humanidade. São esses missionários que são pacificadores. Por quê? O que diz Jesus? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Realmente, gente, é algo fantástico, mas que nós precisamos parar por aqui. Vou parar exatamente nessa questão 244. No nosso próximo encontro a gente continua sobre essas percepções, sensações
e sofrimentos dos espíritos. Tem algumas respostas aqui que são fantásticas e que vão nos auxiliar e muito nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Sim, eu entendo exatamente dessa forma, viu, Elaine? Eu só vou ser puro de coração depois que eu conseguir conquistar as outras. Caso contrário, eu não vou ter essa pureza de coração. Alguma coisa vai estar ali me atrapalhando. Pois é, já sim, Valdete, já é 18h40 e a gente precisa sim terminar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, pelo auxílio nessas nossas exposições. E a gente volta aqui amanhã, estudando ou dando sequência ao livro dos médiuns, né? Falar um pouquinho sobre fascinação amanhã. Que legal! E que Jesus continue derramando suas bênçãos e que nós estejamos preparados para receber essas bênçãos. Muita paz a todos vocês e a nossa gratidão, como sempre.